Bom dia a todos. Iremos agora começar uma live da Comissão de Assuntos Tributários da OAB com o Dr. Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, que é o secretário de Fazenda do Estado do Rio. Maurício, Oi. Desculpa. Tá iniciando. Quando sair desse espera que ele entra. Ok. Bom dia a todos. Muito prazer em estar com vocês nesse momento aqui. Iremos fazer a live da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, com a participação do Dr. Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, e o meu amigo Júlio Janólio, membro aqui da SEAT. Como sempre, temos conduzido aqui o nosso mandato, inspirados aí pela posição do nosso presidente Luciano Bandeira, a quem já agradeço aqui pelo apoio de sempre. O objetivo da Comissão de Assuntos Tributários do OAB é de estabelecer um diálogo, manter um diálogo já estabelecido com o Estado do Rio de Janeiro, como faz com outras entidades, com o objetivo de contribuir com ideias e esforços para que o Estado supere esse difícil momento econômico agravado pela pandemia do Covid-19. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção e a disponibilidade do Dr. Luiz Cláudio de participar conosco. Eu realmente acredito nessa união, no resultado do trabalho desse esforço conjunto da sociedade civil, para que a gente consiga buscar medidas aí que permitam amenizar os efeitos da crise com segurança. Gostaria de agradecer também a toda a nossa Comissão de Assuntos Tributários que participou ativamente na elaboração do ofício que foi enviado à Secretaria de Fazenda, que tem nos municiado com as ações que têm sido já adotadas, com novas ideias e caminhos, e um agradecimento especial ao meu amigo Júlio Janólio, que foi o autor dessa iniciativa da gente fazer essa live e estabelecer esse contato com o secretário de Fazenda, doutor Luiz Cláudio. Então, muito obrigado, doutor Luiz Cláudio, muito obrigado, Júlio. Eu acredito muito no resultado desse esforço, nesse trabalho conjunto. Júlio, por favor, a palavra é sua. Maurício, obrigado pela introdução. Realmente, a gente tem na SEAT desenvolvido essa parceria com todos os órgãos públicos que atuam no Poder Executivo, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, sempre prestigiando o diálogo aberto. E é com grande prazer que a gente tem, nesse dia de hoje, o aceite do convite do secretário, basicamente pouco mais de um ano depois do nosso primeiro evento, quando o secretário havia assumido o cargo aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos um evento em parceria com a BDF em março do ano passado, para recepcioná-lo e dar as boas-vindas em nome da comunidade tributária do estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, da nossa comissão em parceria naquela ocasião com a BDF. Hoje a gente está num modelo diferenciado e via uma live, eu acho que é uma inovação muito positiva aqui na nossa comissão, e eu agradeço a equipe da Cefaz, a equipe do escritório e da SEAT, que possibilitou essa comunicação para que a gente pudesse, então, nesse novo tempo, dar início a um ciclo de debates que a gente espera contribuir para o avanço nas questões tributárias, que são muito importantes dentro desse contexto. 2019 foi um ano muito importante dentro da Cefaz do Estado do Rio de Janeiro, com a gestão do Dr. Luiz Cláudio. Todos nós podemos acompanhar isso, um momento primeiro de organização do caixa do Estado, das despesas e da estrutura física da Cefaz, com o ingresso de um corpo técnico de altíssimo nível, que vem desenvolvendo um trabalho muito próximo a todos os setores econômicos do Estado. Isso é uma questão que todos reconhecem. Além disso, a gente também não pode deixar de citar, e que todos também têm pleno conhecimento e reconhecimento sobre a implantação dos sistemas de informática, que transformaram um canal muito mais aberto entre o contribuinte e a Cefaz, por meio do Fiscofácil, digitalização de processos, que hoje nos permitem, então, até ter um trabalho mais fácil dentro desse
momento de pandemia em que a virtualização, a digitalização foram necessárias como medida para podermos trabalhar de maneira mais tranquila nesse período. Tranquilo não é, mas é possível. Também a gente não pode deixar de citar, Maurício, o esforço feito pela Secretaria de Fazenda do Estado e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em obtenção de novas receitas, e aí o trabalho feito de maneira muito firme pela Secretaria de Fazenda e o Governo do Estado na repartição das receitas do último leilão do pré-sal, em que o Estado do Rio de Janeiro, a partir de uma grande negociação pela bancada e pelo Governo do Estado com a Cefaz, conseguiu manter para si um valor representativo dentro daquela repartição das valores regaliados. E agora estamos aí enfrentando, e acho que o doutor Luiz Cláudio vai poder comentar, o final da fase do auxílio emergencial, que está sendo aprovado, né, que eu acho que ontem foi uma fase importante no Congresso de aprovação da repartição dos 128 bilhões de reais que o governo federal vai destinar aos estados e municípios como medidas de auxílio ao caixa e também para aplicação não apenas na saúde, mas como compensação à perda de arrecadação que é nítida e, sobretudo, no estado do Rio de Janeiro, que todos nós sabemos tem a sua base de caixa muito assentado nos royalties do petróleo. Bom, gostaria também mais uma vez de agradecer ao aceite do Dr. Luiz Cláudio, que sempre prestigia os convites da Academia Tributária do Rio de Janeiro e da SEAT. Então, passo a palavra para que possa, então, discorrer sobre o tema da nossa live de hoje. Bom dia, Maurício Faro, bom dia, Júlio Janólio. Eu queria também agradecer a oportunidade de falar com a classe dos advogados. Queria mandar um especial abraço para o Dr. Luciano Bandeiro, presidente da OAB do Rio de Janeiro. É importante aproveitarmos momentos como esse, ainda que não presencialmente, mas numa nova modalidade, a virtual, em que a gente aproveita para expor a situação do Estado do Rio de Janeiro, a situação fiscal financeira do Estado. Temos também a oportunidade de expor quais medidas estamos adotando e no que acreditamos, qual as saídas para a crise que a gente enfrenta. Eu elaborei aqui um roteiro, né, de fala, queria expor a vocês para que todos saibam mais ou menos qual a linha de raciocínio a gente vai seguir, e na medida do possível também, aqueles que porventura entrem na live já com ela iniciada, possam saber em que ponto nós estamos. Eu queria começar fazendo aí, respondendo às colocações do Júlio, né, quais são, ou como vínhamos estruturando as finanças do Estado do Rio de Janeiro, como a crise, então, do coronavírus, a crise econômica que o coronavírus nos traz, como ela nos impacta, a queda do barril de petróleo também, muito bem colocado pelo Júlio, o Rio de Janeiro muito dependente das receitas não tributárias, vindas da exploração e produção de petróleo, e que nesse momento também, justamente por conta dessa dependência, acaba trazendo dificuldades ainda maiores, mas principalmente queria aí, neste ponto da minha fala, abordar as perspectivas para o futuro. Acho importante a gente colocar uma mensagem de otimismo para a sociedade fluminense, para a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Rio de Janeiro, né, para os colegas advogados. E aí eu faço um primeiro parênteses. Eu sou bacharel em Direito, apesar de não poder exercer a profissão de advogado, porque sou auditor fiscal de carreira, portanto, impedido. Mas já passei no exame da ordem, portanto, um dia serei advogado também. Então, essa é a primeira parte, fazer uma explanação do momento atual. Uma segunda parte em que eu pretendo responder as perguntas que foram formuladas pelo ofício assinado aí pelo presidente Luciano Bandeira,
pelo Dr. Maurício Faro, Dr. Gilberto Fraga e Dr. Gabriel Amarante. Foram 7 quesitos ali formulados, pretendo enfrentá-los também. E, para encerrar a minha fala, abordar 2 temas que eu tenho certeza que são polêmicos dentre a classe dos advogados, que é a lei que institui o FOT e a lei que institui a responsabilização dos intermediários digitais. Coloco já de antemão que a gente reconhece a polêmica dessas 2 leis, vamos abordá-las com a profundidade possível e necessária, mas também com uma mensagem de que a Secretaria da Fazenda não foge à polêmica, né? Debate os temas que têm que ser debatidos na profundidade que tem que ser debatido também. São 2 leis importantes, 2 avanços que, no nosso entender, foram feitos no Estado do Rio de Janeiro, mas que merecem e demandam um debate aprofundado, demandam um entendimento aprofundado da questão. Então, feita essa explanação inicial, feito eu exposto o roteiro inicial da minha fala, já queria, então, caminhar para o primeiro item, né? Uma explanação sobre a crise do coronavírus, a queda do barril de petróleo e as perspectivas para o futuro da economia do Estado do Rio de Janeiro e das finanças do Estado do Rio de Janeiro em especial. Pois bem, em 2019, conseguimos, iniciando a gestão do governador Wilson Witzel, conseguimos sucesso no equilíbrio das contas, ainda que com grande dificuldade. Iniciamos o ano com uma perspectiva de acabar o dinheiro no mês de abril. A partir de abril nós já começaríamos a ter dificuldade de caixa, pelo menos era esse o cenário inicial, e fomos tomando uma série de medidas de caráter administrativo, gerencial, de reforço da fiscalização e combate à sonegação, portanto, buscando um incremento da receita tributária, também medidas de contenção de despesa, de ajuste da máquina administrativa, buscando ampliar o fiscal do Estado para fazer frente aos seus compromissos. Como todos sabemos também, estando no regime de recuperação fiscal, temos a nossa dívida, o serviço da dívida suspensa, né, o pagamento com a União, ou da dívida da União, ou aquela garantida pela União, nesse momento está suspensa, já estava desde 2017, e efetivamente esse era o alívio fiscal que o Estado tinha e ainda tem. Mas precisávamos buscar uma forma de trabalhar bem esse espaço fiscal, a busca de encontrar soluções estruturais, justamente com a possibilidade de adotarmos, ou de usarmos esses valores. Até hoje, temos suspensos, ou deixamos de pagar mais de 30 bilhões de reais da dívida com a União, ou garantida pela União, e justamente esses são os valores que permitiram ao Estado se reequilibrar. Indo de forma mais objetiva ao ponto, conseguimos encerrar o ano de 2019 pagando todos os salários dos servidores públicos. Em vários meses conseguimos antecipar, inclusive, esses valores. Pagamos aproximadamente 93% de todos os fornecedores, ou todas as contratações e todos os empenhos realizados no ano de 2019. Importante também ressaltar que o empenho e a liquidação, ou seja, a execução orçamentária de 2019 foi da ordem de 66,5 bilhões de reais, contra algo como 66,1 bilhões de reais em 2018, portanto, conseguimos conter a despesa, o crescimento foi praticamente zero nominal. Se levarmos em consideração a inflação, temos, portanto, uma redução real nas despesas do Estado do Rio de Janeiro, o que também permitiu um reequilíbrio. E iniciamos o ano de 2020 com um estoque de restos a pagar praticamente igual àquele que herdamos no início de 2018, na virada de 18 para 19. Dentro, algo como 4,4 bilhões de reais de restos a pagar. Como também é de conhecimento de todos, o restos a pagar foi a forma como o Estado do Rio de Janeiro se financiou nos últimos anos. Vinha acumulando um estoque de restos a pagar cada vez maior,
e esse era o principal indicador de insolvência do Estado do Rio de Janeiro, que mesmo com a dívida suspenso, o pagamento da dívida suspenso, ainda assim acumulava ou aumentava o seu estoque de restos a pagar. Pois bem, em 2019 essa trajetória foi interrompida. Geramos um estoque de restos a pagar em 2019 exatamente igual àquele que herdamos de 18 para 19. Só que no início de 2020 nós pagamos praticamente 3 bilhões e 400 desses 4 bilhões e 400. Portanto, deixamos de restos a pagar na virada do ano, já para janeiro, fevereiro e março, apenas 1 bilhão de reais a serem pagos, e deste 1 bilhão de reais pagamos aproximadamente 100 milhões de reais, e aí sim tivemos a grande reversão das expectativas a partir de meados do mês de março, na verdade, exatamente no dia 13 de março, uma sexta-feira, dia 12 de março, uma quinta-feira, quando tivemos a primeira reunião do secretariado em que o governador expôs a gravidade da situação do coronavírus. Portanto, no dia 12 de março, tudo aquilo que vínhamos fazendo numa trajetória ascendente e positiva se interrompeu por uma crise mundial. Economistas têm dito que é a maior desorganização econômica desde da crise de 29, ou pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. A nossa geração provavelmente não verá, aliás, se Deus quiser, não verá uma desorganização econômica dessa magnitude uma segunda vez. Pois bem, então, em 16, ou por volta do dia 15 de março, a gente então elabora um plano de contingência, um plano de ação com 29 medidas para fazer frente ao esforço de combate ao coronavírus e também fazer frente à crise econômica que o isolamento social inevitavelmente traria e está trazendo, como também é de percepção de todos. Foram 29 medidas, dessas 29 medidas, todas elas já em execução, algumas ou a maioria delas também já produzindo resultados, e a principal delas, e aí também vai, Júlio, agradeço a tua colocação, porque você me permite discorrer um pouco sobre isso. A principal medida dessas 29 era obter o auxílio financeiro da União. Portanto, um esforço bastante grande de negociação junto ao governo federal, junto ao Ministério da Economia, à Câmara de Deputados e ao Senado, para buscarmos um auxílio financeiro que fosse minimamente o mínimo necessário para mantermos a máquina estadual funcionando. Lógico que o objetivo primeiro é promover ações de saúde para o combate direto ao coronavírus. Isso demanda recursos extras, além daquilo que a gente já estimava gastar com saúde, mas também um esforço grande de assistência social, medidas de assistência social para auxílio à população mais carente, aquela que estava fora da cobertura de qualquer outra ação social do governo, seja ele federal, estadual ou municipal. E aí desde o início a gente tem dito a todos, nós temos que manter a máquina estadual funcionando. Além de saúde e assistência social, nós temos segurança pública, nós temos as outras ações, e essa assistência social incluem ações relacionadas a setores econômicos específicos, e, portanto, também uma agenda muito forte de suporte à atividade econômica, a área cultural, a área de bares e restaurantes, todas aquelas áreas impactadas ou fortemente impactadas pelo isolamento social. Desde então, nós estamos debruçados sobre isso. Como também é de conhecimento, o projeto foi aprovado essa noite na Câmara dos Deputados, após também a aprovação no Senado, né? O Senado arquivou o PLP 149, originário da Câmara, para tratar aí já no PL 39, de autoria do senador Anastasia. Portanto, o Senado passou a ser a casa inicial, né? A Câmara
revisou e agora retorna para o Senado para aprovação final do projeto. Isso porque houve alterações significativas no projeto ontem. Ainda estou aí recebendo as informações do texto correto, não tive o texto aprovado em definitivo na Câmara para estudá-lo, recebi, mas não tive tempo de analisá-lo com mais calma. Há algumas alterações significativas, algumas delas que, no nosso entender, prejudiciais à estrutura ou ao equilíbrio fiscal do Estado. Foi aprovada a possibilidade de aumentos salariais para algumas categorias dentro desse prazo aí de 18 meses, que seria a contrapartida dos estados para receber auxílio financeiro. Isso é preocupante porque, ainda que entendendo a necessidade de recomposição salarial dos servidores, isso constava do planejamento inicial do ano de 2020, a gente buscava criar condições para fazermos reposições, ou iniciarmos um programa de reposições salariais a partir de 2021, a crise nos pega no momento ainda fragilizado, nos fragiliza ainda mais e fica distante a possibilidade de fazermos recomposições salariais. E aí a Câmara, nesse sentido, no meu entender, fragiliza. Como retorna para o Senado, ainda não sabemos exatamente qual vai ser o texto final a ser aprovado pelo Senado. Com certeza essa questão vai ser discutida. Fato é que, e aí eu vou, como disse, reforço, né, não tive tempo de estudar aquilo que foi aprovado na Câmara, tenho condições de tratar do texto aprovado no Senado, que direciona para o Estado do Rio de Janeiro 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 8 milhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, para uso livre dos recursos, né? Recursos destinados ao Tesouro do Estado para fazer frente às necessidades de custeio da máquina como um todo. E mais 490 e alguma coisa milhões de reais para ações de saúde, direcionados diretamente à saúde. Portanto, algo como 2 bilhões e meio de reais. Pois muito bem, pelas nossas estimativas, nós vamos perder no ano de 2020, na comparação com o ano de 2019, 10,6 bilhões de reais de receita. Essa perda está concentrada em ICMS, 8 bilhões e 800 aproximadamente, mais alguma coisa do FECP, e mais 3,2 bilhões de reais de royalties. Tá? Isso na comparação com 2019. Certo? Portanto, nós temos, e eu falo a comparação com 2019, porque é esse parâmetro que as discussões no Congresso Nacional estão acontecendo. Quanto é necessário de recomposição de receita em face da perda havida esse ano de 2020, na comparação com 2019. Mas é importante dizer que o orçamento nosso, ou na comparação com o orçamento aprovado, e aí sim, eram receitas que a gente tinha de forma muito conservadora estimado, nós perdemos 15,7 bilhões de reais. Então, nós vamos perder, já aí na comparação com o orçamento de 2020, 15,7 bilhões de reais. Pois bem, tanto 15,7, que é aquilo que é aprovado no orçamento de 2020, quanto 10,6, que é aquilo que perderemos na comparação com 2019, é muito dinheiro. Né? Inevitavelmente, é uma quantidade monstruosa de dinheiro, e temos aí a recomposição da ordem de 2,5 bilhões de reais. Pois bem, na comparação, então, mais conservadora, com a perda de 2000, na comparação com as receitas de 2019, ainda nos falta 8,1 bilhões de reais. 10,6 menos 2,5, 8,1 bilhões de reais, portanto, é aquilo que perderemos de receita e sobre o qual deveremos trabalhar. Trabalharemos, ou já estamos trabalhando de que forma? Existe também declarações do presidente Rodrigo Maia, inclusive, da necessidade de um novo plano, um novo projeto de lei que preveja um novo auxílio. Né? E por que um novo auxílio? Para que não atrasemos ainda mais esse auxílio que já foi aprovado ontem na Câmara, né? Para que a gente não abra uma discussão ainda maior de negociação com o Ministério da Economia, que poderá atrasar ainda mais
a sanção, né, a aprovação e sanção desse auxílio. Portanto, vamos ficar com os 2,5 bilhões de reais e vamos buscar um segundo auxílio. Basicamente, os estados que foram menos aquinhoados ou que tiveram as suas perdas menos recompostas são os estados da região sul e da região sudeste, né? Os estados da região norte e da região nordeste do nosso país também, além desse socorro financeiro, também tiveram já, por medida provisória, previstas as recomposições das perdas do Fundo de Participação dos Estados, que para os estados do Norte e do Nordeste compõe uma parcela maior do total da sua receita corrente líquida, na comparação com os estados do Sul e Sudeste, que dependem muito mais das suas receitas próprias, ou seja, do ICMS, basicamente, e o estado do Rio de Janeiro, além do ICMS, dos royalties e das participações especiais. Pois muito bem, como disse, reforço, estamos trabalhando em cima desses 8,1 bilhões de reais agora. Já tomamos várias medidas, todas elas, ou a maioria delas, na linha da contenção de despesas ou da postergação de despesas. Infelizmente, tivemos, por exemplo, que suspender a antecipação do 13º salário do funcionalismo, né, 50% dele vinha sendo pago no mês de aniversário do funcionalismo, do servidor. Pagamos isso em janeiro, fevereiro e março, tivemos que interromper agora já em abril. Postergamos o pagamento a recomposição dos depósitos judiciais junto ao TJ. Viemos fazendo recomposições mensais e tivemos que suspender. Estamos suspendendo também o pagamento dos precatórios. Isso interfere diretamente aí sabemos que a OAB tem uma comissão específica de precatórios. Os precatórios estão suspensos, os pagamentos dos precatórios estão suspensos. Só aí temos algo como 2 bilhões de reais de postergação. Mais 2 bilhões e meio de reais. Mais 3 bilhões de reais, 1 bilhão de reais aproximadamente em cada uma dessas 3 medidas. Um pouco mais, um pouco menos. Estamos concluindo uma negociação extremamente importante com os investidores da chamada Operação Delaware, operação de securitização de royalties feitas lá em 2014, com uma tranche em 15 e outra tranche em 18. O contrato prevê em suas cláusulas o disparo de alguns gatilhos à medida em que algumas variáveis macroeconômicas caíssem muito. Vamos falar aí de queda do preço do barril de petróleo. Aí, Júlio, acho que é isso que você me deu também a oportunidade de mencionar. Com o preço do barril de petróleo abaixo de $40, algumas cláusulas se disparam. Basicamente, 3. Retenção antecipada de recursos numa conta garantia, aumentando, portanto, a garantia dos investidores. Antecipação de parcelas futuras de amortização desse contrato. Aí sim, além da retenção, aí sim já pagamento antecipado. E terceiro item, um step-up, ou seja, uma alíquota adicional, uma taxa adicional de juros sobre a tranche que foi emitida em 2018. Algo da ordem de 2 pontos percentuais, portanto, juros de 6,5 aproximadamente iriam a 8,5 em dólar. Isso também é importante colocar. Várias dessas tranches aí têm emissões em dólar. Portanto, também prejudicados enormemente pelo aumento de 30%, 40% na taxa de dólar, na taxa de câmbio. Portanto, essa queda do barril de petróleo, além de significar uma perda significativa das nossas receitas, de 3,2 bilhões de reais, como eu disse, isso na comparação com 19, temos também a antecipação de parcelas, portanto, um aumento de despesas de capital relacionadas ao contrato de securitização. Isso também está enfrentado, uma negociação profícua. Na verdade, já praticamente fechamos a negociação, estamos encaminhando um projeto de lei para a Alerj, que nos autorizará a fazer essa negociação, logicamente também garantindo com toda a transparência. Estamos elaborando uma nota técnica muito consistente que mostra essas cláusulas, como o contrato é amarrado, né, como ele tem cláusulas que nos parecem bastante fortes, mas estão contratadas, esse contrato. Pacta sunt servanda, advogados, né?
temos que cumpri-las ou negociá-las. Portanto, estamos nessa negociação. Bom, essas são as posições que eu tinha que fazer. Bom, um último ponto importantíssimo, já ia me esquecendo. Perspectivas para o futuro. A economia do Estado do Rio de Janeiro deve cair algo como 5% durante a pandemia. O que se espera, os economistas têm apostado nisso, é que a desaceleração econômica será rápida, assim como também a retomada econômica será rápida. Uma trajetória em V, uma queda acentuada, depois um acréscimo bastante acentuado. Mas isso só acontecerá se a economia não se desorganizar muito. Se tivermos uma quebradeira de empresas muito severa, essa retomada econômica será mais lenta, porque a economia desorganizada vai demorar, em primeiro lugar, a se reorganizar para então voltar a crescer. Essa é uma preocupação muito grande, portanto, parte das medidas adotadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro também vai em linha com a tentativa de manutenção do emprego, tentativa de manutenção com linhas de crédito para suportar o tempo fechado da maior parte das empresas possível. Temos a AG Rio, tem aberto linhas de crédito para o microempreendedor, assim como pequenas e médias empresas, microcrédito, para suportar isso, assim como a Secretaria de Cultura também tentando suportar as empresas, as atividades relacionadas à cultura, para que sobrevivamos à crise, esses 3, 4 meses aí de isolamento, para a saída, após o isolamento, temos condição de retomar com rapidez. Aqui também uma questão importante, que muito debatida nos últimos dias, inclusive, sobre a possibilidade de lockdown. É importante colocar que o governador Wilson Witzel tem pautado as suas ações estritamente nas informações relacionadas à saúde. Isso é importantíssimo, essa é a prioridade de manutenção das vidas, manutenção da saúde das pessoas. A economia vai sofrer, inevitavelmente, já está sofrendo muito, sem dúvida nenhuma, mas qualquer medida de flexibilização das restrições só acontecerá à medida que as informações epidemiológicas permitam. Portanto, quem comanda a abertura, a flexibilização das ações é a pasta da saúde, é a Secretaria de Saúde, liderada pelo Dr. Edmar, com muita competência. Portanto, não há possibilidade de nenhuma flexibilização enquanto houver risco de aumento do contágio, e aí acho também que ficamos todos aí preocupados, porque estamos chegando próximos ao pico da pandemia. Ainda não estamos nele, os casos estão aumentando, e os nossos serviços de saúde já também de forma bastante pressionados. Portanto, temos feito estudos estratégicos ou de planejamento de que forma abrir, quando pudermos abrir, para buscar quais os setores que estão mais impactados. Eu acho que aí as perspectivas do futuro são boas, né, desde que consigamos enfrentar todas essas dificuldades. As outras medidas econômicas buscando fechar esse rombo aí de 2,1 bilhões de reais continuam sendo adotadas, e a perspectiva é que consigamos fazer as duas principais tarefas ou principais missões de um governo: pagar as suas obrigações. Primeiro, funcionalismo público; segundo, fornecedores do Estado do Rio de Janeiro. Temos feito as nossas contas, acreditamos que no momento atual, até setembro, a gente consegue chegar. Em setembro, provavelmente, né, com as medidas colocadas até agora. Aí sim, em setembro, começaremos a ter dificuldades. Aliás, dificuldades já teremos, mas em setembro poderemos efetivamente começar a atrasar fornecedores e salário de servidores. Primeiro ponto na minha explanação, eu acho que já estou encerrando. Se me permitirem, eu vou só tomar um cafezinho aqui.
para já enfrentar o segundo ponto. Né? Secretário, na realidade, a nossa live não tem horário determinado, então fique à vontade para determinar a melhor agenda de todos os pontos, porque, assim, surpreendentemente, está com um número bem maior de pessoas que estão nos assistindo e, forçosamente, essa live depois vai para o YouTube e vai ficar disponível para outras pessoas. Então, fique à vontade completamente. Obrigado, Júlio. Uma pausa para o cafezinho. Não há neurônio que funcione sem cafeína, portanto, de vez em quando, um estímulo é importante. Bom, segundo ponto, já aí respondendo as perguntas que vieram formuladas, né, os pontos que o ofício assinado aí pelo presidente, Dr. Lúcio Bandeira, e por nosso colega, Dr. Maurício Faro, dentre outros, foram 7 pontos, algumas medidas que a gente já vem adotando, que já foram adotadas e que aqui, então, tem a oportunidade de expor com mais clareza. Primeira delas, postergação de obrigações tributárias. Aqui é importante colocar e separarmos, né, as obrigações principais das obrigações acessórias. Ainda que reconhecendo toda a dificuldade que o empresariado tem enfrentado, é importante também lembrar que justamente neste momento, aliás, que se fazem mais necessárias as receitas tributárias. Lembrando que direito tributário é aquele que rege as relações do Estado com o particular na arrecadação tributária, logicamente, que é a principal receita de qualquer governo. O Estado do Rio de Janeiro recolhe praticamente 50 bilhões de reais entre ICMS e FECP, e isso em tempos normais, né? Durante 2019. Receita tributária total, algo como 50 bilhões de reais, receita de royalties e participações especiais, 14 bilhões de reais, e aí as demais receitas, imposto de renda do funcionalismo público, FPE, etc. Ou seja, é de uma magnitude muito grande. A gente estima perder 30% da receita de ICMS, algo como 1,2 bilhão de reais agora no mês de no mês de maio. Perdemos no mês de abril 620 milhões de reais aproximadamente, mais 40 e poucos milhões de reais de FECP, algo como 670 milhões de reais de receita. Portanto, essa é uma equação difícil de fechar, porque, sem dúvida nenhuma, o peso dos tributos, do ICMS em especial, é grande para as empresas no momento atual, mas também a necessidade dele é muito grande para o governo do Estado do Rio de Janeiro e todos os outros governos. O que fizemos nesse momento, de forma concreta, já postergamos o pagamento do Simples Nacional, todos os estados e também a União, até o movimento liderado pela União, postergando por 3 meses as obrigações tributárias, ou o imposto, na verdade, que é pago pelo Simples Nacional. Não está no radar, não há perspectiva de postergação de nenhuma outra obrigação tributária principal, ou seja, de pagamento de impostos, tá? Nem das empresas no regime periódico de apuração e nem de qualquer outra modalidade. Quanto às obrigações acessórias, essa sim, nós já postergamos o envio da DUB, né, que é uma declaração importante para que o Estado acompanhe a trajetória dos benefícios fiscais concedidos no Estado do Rio de Janeiro, mas não temos a intenção de postergar o envio do SPED, por exemplo, né, da EFD. Isso já foi feito, nós já fizemos uma live também com o Conselho Regional de Contabilidade, com os contadores, colocamos isso também de forma muito clara para eles, justamente porque o SPED é uma obrigação acessória que traz informações para o Estado do Rio de Janeiro importantíssimas nesse momento, justamente para fazer o planejamento da economia, o planejamento da flexibilização das restrições quando elas puderem acontecer. Nós temos, por óbvio, já diretamente,
as informações relacionadas à emissão de documentos fiscais, todos eles, notas fiscais, conhecimento de transportes, etc. Mas o SPED também traz informações que a gente não consegue apreender diretamente das notas fiscais. Portanto, não está no radar qualquer postergação de envio dessas obrigações acessórias, basicamente SPED, ou especificamente o SPED. Já lembrando que, por exemplo, a própria AGIA já foi descontinuada, né? A obrigação de envio da AGIA já não existe mais no Estado do Rio de Janeiro. Segundo item que foi colocado no ofício, postergação da validade das certidões de regularidade fiscal. Isso efetivamente já foi feito, né? A validade original era de 30 dias, nós já postergamos por 90 dias, e não obstante a possibilidade de postergarmos novamente se a pandemia ou se os efeitos da pandemia não tiverem cessado, não tiverem passado. Tá? Quanto a esse, não há nenhuma grande dificuldade e a possibilidade de fazer isso sem problema. Um ponto que não foi perguntado ou não consta, pelo menos me parece não constar do ofício, mas que me parece possível já dizer também. Todos os prazos de procedimentos administrativos estão suspensos por um decreto do governador, um decreto geral, e regulamentado especificamente dentro da Secretaria da Fazenda. Portanto, prazos processuais administrativos estão suspensos, né, justamente porque não há clima nesse momento para que continuemos exigindo, né, ou tocando procedimentos administrativos. O que não quer dizer que a máquina de fiscalização esteja parada. Pelo contrário, né? Procedimentos administrativos por parte dos contribuintes estão suspensos, mas as nossas equipes continuam trabalhando, algumas delas em campo, inclusive. As barreiras fiscais, por exemplo, continuam trabalhando, ainda que com medidas de segurança sanitária para os servidores, né? Necessárias, obviamente. Portanto, isso continua acontecendo. Dois itens seguintes, o item 3 do ofício, o item 4 do ofício, livre uso de créditos escriturais de ICMS e compensação de precatórios estaduais com débitos de qualquer natureza com a Fazenda Estadual. Pois bem, essas são duas agendas que a gente tem discutido, e aí eu vou falar de mim mesmo, peço licença. Desde que era secretário da Fazenda em São Paulo, a gente já discutia essa agenda, porque reconhece a importância desses dois itens para o contribuinte do ICMS. Créditos escriturais ou saldo credor acumulado, como conhecido aqui no Estado do Rio de Janeiro, é um direito do contribuinte, né? Principalmente do contribuinte exportador. É um custo para ele no momento em que esse crédito não é monetizado, isso é reconhecido por nós. Isso tira a competitividade da indústria exportadora do Estado do Rio de Janeiro, também é reconhecido por todos, mas também temos que reconhecer a incapacidade do Estado do Rio de Janeiro, do cofre do Estado do Rio de Janeiro nesse momento, do Tesouro, suportar o impacto que isso viria. Enquanto secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, a gente buscou construir algumas alternativas de compensação escritural desses créditos, ou seja, algo que não teria impacto financeiro no caixa, né? Que não teria impacto direto no Tesouro do Estado e que pudesse, por outro lado, fazer com que o contribuinte detentor desse crédito pudesse monetizá-lo. Tá? Esses dois itens não se confundem, mas são paralelos, né? E reforço, né? Aqueles que não sabem exatamente o teor do ofício. Livre uso de créditos escriturais de ICMS, item 3, item 4, da compensação dos créditos, da compensação de precatórios estaduais com débitos de qualquer natureza junto à Fazenda Estadual. Esses dois, portanto, são créditos de natureza diferente, diversa, mas tanto os dois são de preocupação, tanto da OAB, dos advogados, quanto dos contribuintes. É uma agenda que está sendo estudada, mas não temos ainda uma definição a respeito. Item 5 do ofício.
da implantação de medidas para operacionalizar a desoneração do ICMS por substituição tributária recolhida maior que o preço real de venda. Esse é um tema extremamente polêmico. Todos os fiscos têm, por óbvio, uma posição uníssona em questionar essa interpretação, essa decisão, melhor dizendo, dada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a decisão judicial se cumpre, não se discute. Esse é um ponto importante. Nós temos feito discussões junto ao COSUD, o COSUD é o consórcio dos estados do Sul e Sudeste, para buscar e justamente aqueles que têm a maior parte do PIB, 70% do PIB brasileiro, e também a maior quantidade de operações de substituição tributária, encaixadas nessa modalidade, né, em que houve uma venda com um valor inferior àquele que serviu de base para retenção, e a gente tem buscado uniformização das regras ou das medidas de operacionalização desse ressarcimento. O Estado de São Paulo tem liderado esse movimento. O Estado de São Paulo tem uma estrutura operacional mais robusta do que os demais estados, está propondo o modelo, inclusive possibilitando e disponibilizando, aliás, mecanismos. Você falou. Tem um PL na LERJ também, enviado por nós em 2018. Precisa ser reavaliado. Eu estou aqui com o nosso assessor Ulisses, também com o nosso assessor Crespo, e eles estão me lembrando aqui, existe um projeto de lei na LERJ que foi encaminhado em 2018, o PL 4206 de 2018, que faz algumas alterações na lei 2657, que é a lei do ICMS, que disciplina disciplina alguns pontos dessa questão do ressarcimento da substituição tributária. Esse é um projeto de lei de 2018, como disse, reforço, feito, portanto, na gestão anterior. Nós estamos revisitando esse projeto de lei, fazendo aí, talvez, algumas alterações para que ele possa, então, aí já ficar conforme a nossa orientação, conforme a nossa orientação da nossa gestão, né, da gestão do governador Wilson Witzel, para prosseguimento. Mais um ponto, já o 6º ponto do ofício. Se eu estiver demorando muito, por favor, Júlio, Maurício, me cortem, hein? 6º ponto, a postergação da implementação de medidas de austeridade, sobretudo aquelas previstas no convênio CONFAS 42 de 2016 e a Lei Estadual 8645, a instituição do Fundo Orçamentário Temporário. Com certeza absoluta, talvez o ponto mais polêmico da nossa pauta de hoje. Pois bem, desde que iniciamos a nossa gestão, a gente tem feito também uma revisão do arcabouço de incentivo fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Uma parte significativa deles não nos parece adequada. Já fiz várias críticas, inclusive em público, inclusive até naquele evento, Júlio, que fizemos lá na BDF no ano passado, por entender que a estrutura de benefícios fiscais do Estado do Rio de Janeiro foi distorcida ao longo do tempo e é talvez com certeza uma das principais causas da dificuldade do Estado do Rio de Janeiro no desenvolvimento econômico. O Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, foi o estado que menos cresceu na década de 2020, que por sua vez foi a década que o Brasil inteiro menos cresceu, portanto, o Estado do Rio de Janeiro está na rabeira do crescimento econômico do país, queria fazer uma correção, estava até 2018, em 2019 a gente conseguiu reverter essa curva, mas estava até 2018 na lanterna do desenvolvimento econômico do nosso país. Infelizmente, no meu entender, também por conta dessa estrutura distorcida de benefícios fiscais. Fizemos já algumas alterações, né? Algumas delas por decreto, outras por projeto de lei. Temos um projeto de lei do polo metal mecânico, por exemplo, que foi estabelecido por decreto, mas levado também por projeto de lei
para a Assembleia Legislativa, está em discussão, e aí essa volta para chegar no FOT, no Fundo Orçamentário Temporário. Secretário, permita-me uma colocação nesse ponto da questão dos incentivos fiscais, até porque nós temos uma possibilidade aqui, que eu tenho acesso de perguntas e respostas, e uma das questões relacionadas a essa revisão, e que vem sendo feita de fato pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, já não desde o início do mandato do governo Witzel, de maneira muito responsável, a medidas, inclusive, como o senhor citou, do polo metal mecânico, mas num setor que causa grande preocupação e que era um tema que vinha sendo discorrido e que não se sabe como está nesse momento, em relação ao setor atacadista e de centrais de distribuição logística no estado do Rio de Janeiro. Então, aproveitando o gancho desse item, e pedindo perdão pela interrupção, mas até pela dialética, se o senhor poderia, então, dar alguma informação sobre como estão as questões relacionadas à evolução em torno do setor atacadista e centrais de distribuições, que a gente sabe que no estado do Rio de Janeiro sempre fomentou, não vamos aqui, acho que concordo com a colocação do senhor em torno de uma maneira equivocada quanto à orientação que foi dada a esses incentivos fiscais, mas que sabemos todos está na pauta da Cefaz de estudo para uma melhoria na legislação e no uso desses incentivos. Bom, Júlio, agradeço a tua intervenção, até para não ficar muito chato, né? Senão fica aula, só eu falo e vai ficando cansativo. Eu vou, então, antes de falar do FOT, eu vou responder a tua pergunta quanto ao incentivo, à cadeia de incentivos ao setor atacadista, né, e de logística. A gente realmente está estudando. Esse é um setor extremamente importante para a economia do estado do Rio de Janeiro. E aí, por que importante, né? Porque, infelizmente, o setor industrial do estado do Rio de Janeiro sofreu demais. Portanto, o setor industrial perdeu importância na economia do estado do Rio de Janeiro, fazendo com que o setor atacadista e de logística ganhasse importância. É lógico que a importância já é inerente ao próprio setor, né? O que me parece prejudicial nesse momento é a diminuição do setor industrial, a diminuição da importância do setor industrial. Pois bem, o setor atacadista é importantíssimo, como eu disse, por vários motivos. Eu vou citar apenas alguns deles. Primeiro, que o estado do Rio de Janeiro é um estado muito bem aquinhoado pela natureza, pela quantidade de portos que tem, pelo litoral que tem. O estado do Rio de Janeiro é um estado pequeno do ponto de vista de tamanho geográfico, né, de tamanho territorial, mas extremamente bem localizado. Ele é a porta de entrada para 50%, 60% do PIB brasileiro. Portanto, tem como um diferencial econômico essa estrutura portuária forte, essa localização geográfica extremamente privilegiada e, na minha opinião, usou pouco ou usa pouco, se aproveita pouco, aliás, dessa estrutura. Por exemplo, 2 estados concorrentes do estado do Rio de Janeiro foram muito bem sucedidos em construir uma estratégia de desenvolvimento econômico usando esses 2 parâmetros, o estado de Santa Catarina e o estado do Espírito Santo. Portanto, hoje o estado do Rio de Janeiro é importador líquido, é o maior importador líquido do país. Portanto, a diferença entre aquilo que o estado do Rio de Janeiro importa e aquilo que ele exporta, ou aquilo que ele consome e aquilo que ele produz, é a pior equação de todos. Aí a gente vê, me parece, né, um dos indicadores da estratégia equivocada do passado. Pois bem, para que a gente reverta isso, o setor atacadista de logística é extremamente importante. Isso tudo que eu estou falando tem um parecer muito, né, um olhar muito econômico, né, e nós estamos falando para advogados, um olhar muito econômico, mas é essa base econômica que a estrutura jurídica vai tratar. Nós temos aí no forno, né, o novo Rio Log, que é a estrutura de incentivo que vai substituir o Rio Log atual.
né, justamente buscando dar competitividade ao setor atacadista e de logística do Estado do Rio de Janeiro, dando oportunidade para que o Estado do Rio de Janeiro seja um exportador líquido, passe a ser a porta de entrada privilegiada para essa região mais rica do país, aqui o Vale do Paraíba, Paulista, o sul do estado de Minas Gerais, e por que não também o Espírito Santo, fazendo competição sim com o estado do Espírito Santo e competição sim com o estado de Santa Catarina. Reforço, esses dois estados foram, na minha opinião, os dois únicos que conseguiram construir uma estratégia de desenvolvimento econômico sustentada e eficaz em cima de benefício fiscal. Todos os demais estados brasileiros foram a reboque de uma guerra fiscal, abriram mão de receita, renunciaram receita e pouco proveito tiveram de desenvolvimento econômico. O que eu estou dizendo, eu sei que é polêmico, muitos discordam, há um bom debate para se fazer, até se quiserem uma agenda, uma propositura aí de agenda para o futuro, e a gente debater essa questão conceitual e estrutural do sistema de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Não um incentivo ou outro, e sim a estrutura como um todo. Fato é, nós estamos, então, na fase final de elaboração do novo Rio Log, que vai substituir o atual, assim como já fizemos algumas outras. E aí eu queria citar uma importante, que é o Rio Importa Mais. Nós alteramos a estrutura, nós alteramos a tributação da importação, concedendo diferimento no desembaraço aduaneiro, para que a tributação de ICMS incida apenas no momento da saída do importador, seja ele para a operação interna, seja ele para a operação interestadual, justamente fazendo com que deixe de haver acúmulo de crédito de ICMS quando há importação por aqui e a saída subsequente com um alíquota de 4%. Essa, junto com o Rio Log, essas duas medidas, uma falando diretamente com a outra, e outras tantas, o Polo Metal Mecânico também conversa com o Rio Importa Mais, por exemplo, mas essas duas tributações, esses dois sistemas de tributação falando e de forma muito coordenada entre si, vai transformar o Estado do Rio de Janeiro numa plataforma de importação e de produção para exportação aí, entre aspas, né? Exportação interna, vai ser que é possível dizer isso, exportação para outros estados da federação. Doutor Luiz Cláudio, muito obrigado pela colocação do senhor. O senhor já está antecipadamente convidado para a gente fazer um evento sobre esse tema lá na comissão. Eu espero, sinceramente, que a gente faça esse evento pessoalmente, né? Porque eu, como advogado aqui de contencioso na origem, estou tendo uma dificuldade enorme de não sair de casa, entendeu? Tem 2 meses que eu não vou fora, deve ter uns 20 anos que isso não acontece na minha vida. Então, assim, a gente está aqui com saudade de andar pelo centro do Rio de Janeiro. Aproveitando a questão que o senhor já respondeu do nosso ofício, assim, esse ofício surgiu, doutor Luiz Cláudio, porque a nossa comissão tem 45 membros, assim, uma dialética muito grande, advogados de empresas, advogados de escritório, advogados públicos, da Procuradoria do Estado do município, do Estado do Rio de Janeiro, procuradores da Fazenda. Então, por isso é que a gente foi tão abrangente. Agora, voltando ao ponto de postergação e de medidas alternativas, obviamente a gente sabe aqui que da dificuldade do Estado, que a receita ela é finita e etc. Mas, pensando aqui em tentar ações que melhorem a perspectiva do contribuinte e não fechem a torneira da arrecadação para o Estado do Rio de Janeiro, será que, para alguns setores específicos que sofrem mais do que outros, como, por exemplo, as concessionárias de serviço público, será que uma alternativa não seria estabelecer, nesse momento, um regime de caixa para recolhimento do ICMS e não de competência? Porque a inadimplência desses contribuintes vai aumentar sobremaneira, até porque existe uma ordem, uma proibição de corte pelas agências reguladoras, e eles, a despeito de não receberem essa receita, eles têm que arcar com o recolhimento do tributo. Nesse caso, me parece que não seria uma postergação pura e simples, seria um diferimento de pagamento. Quer dizer, eu recolho efetivamente o ICMS na proporção das faturas que foram pagas pelos consumidores finais. Isso é um aspecto. Com relação ao ST,
será que um caminho não seria a gente partir, a partir de agora, adotar uma medida, quer dizer, como se a gente começasse a aplicar a decisão do Supremo com efeitos prospectivos. O passado, que talvez seja o maior saldo, que é o acumulado, é um desafio grande num momento econômico difícil. Mas será que um pontapé inicial de uma regra de transição já não ajudaria, daria fôlego para esses contribuintes, sem que isso prejudicasse o Estado de maneira definitiva? São essas as questões, só para a gente depois, eu sei que o FOT vai dar muita polêmica, só para a gente não perder esses dois pontos que são muito importantes aqui para a gente. Muito obrigado. Em complemento, secretário, em relacionando à questão do ST, o secretário citou o Estado de São Paulo. Realmente, o Estado de São Paulo já desenvolveu um sistema para processamento desses pedidos e com o grande problema relacionado ao estoque. O Estado de São Paulo voltou-se mais para tratar do estoque desses processos, desses pedidos, criando esse sistema. Enquanto realmente acho que é uma medida que poderia ser melhor pensada a curto, médio prazo, pelo menos para o Estado do Rio de Janeiro, essa é bem colocada de, pelo menos, a gente olhar para as operações correntes, como dentro de um próprio sistemático, eu acho que o secretário tem essa preocupação quando fez a revisão, inclusive, da possibilidade dos usos dos créditos escriturais, que foi modificada no final de 2019, para dar uma atualizada na legislação do Estado do Rio de Janeiro, que estava muito defasada e vinculada a autorizações do Poder Executivo, até do chefe do Poder Executivo, em determinadas utilizações dos créditos acumulados, esses mecanismos em que o crédito ou o ST maior pode ser resolvido dentro da própria cadeia como moeda de pagamento, a gente sabe que é um difícil controle, mas ela é uma medida positiva para a cadeia como um todo e que, ao mesmo tempo, não daria um impacto, a princípio, obviamente nós não somos economistas, a princípio de maneira muito pesada no caixa do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço as colocações, elas sempre permitem que a gente discorra um pouco mais. A preocupação nossa, a primeira preocupação nossa é sempre o impacto que isso tem no caixa, né? E falando para advogados, tenho certeza que 100% discordou de mim, mas é uma realidade. A gente vinha num planejamento, como eu disse, em 2019 e no início de 2020, que previa uma sobra de caixa. Isso é quase um sacrilégio falar sobre isso no Estado do Rio de Janeiro depois de tantos anos de aperto. Sobra de caixa no sentido de conseguirmos cumprir todas as obrigações, servidores e fornecedores, e alguma literalmente sobra de caixa para fazer um colchão de estabilidade. Tá? Os estados têm, por posicionamento estratégico, por exemplo, ter sempre uma ou duas folhas salariais de saldo de conta, de saldo de caixa, para que qualquer eventual solavanco permita que ele passe com mais tranquilidade, né? Lógico que nenhum estado brasileiro consegue passar uma pandemia dessa, né? Mas uma crise do petróleo com queda do barril de petróleo de forma acentuada, sem o resto das medidas, né, dos impactos econômicos, por exemplo, se o Estado do Rio de Janeiro tivesse alguma sobra de caixa, ele teria condição de atravessar. E o que essa sobra de caixa faria também? A possibilidade, então, de começarmos a criar medidas de circulação dessa moeda escritural, tanto do ICMS de ressarcimento de ST, quanto do saldo credor acumulado de operações próprias de exportação. Esses dois créditos que os contribuintes acabam acumulando, acabam retendo e com grande dificuldade de utilização, conseguiriam ser direcionados se tivéssemos uma pequena folga de caixa. Eu concordo com o Dr. Maurício e também com o Dr. Júlio quando falam da possibilidade de a gente estudar algo que estanque o problema, ou seja, que a gente comece a trabalhar as operações vincendas, as operações correntes,
E um segundo momento a gente vai tratar o estoque, né? À medida da possibilidade, a gente trata o estoque. Essa é uma possibilidade, efetivamente é uma possibilidade. Uma outra que a gente tem tentado fazer, eu tenho enfrentado ao lado, por exemplo, irmos retirando produtos da substituição tributária. Essa é uma agenda também que me parece estratégica, extremamente necessária, que é importante, difícil, mas necessária. A substituição tributária foi sendo distorcida ao longo do tempo. E aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal, de novo, né, não nos cabe questioná-las e sim cumpri-la, mas ela acabou de trazer insegurança no sistema, né? Ela acabou gerando uma substituição tributária não definitiva, porque ela acaba tendo que ser recomposta, e se há a obrigação do ressarcimento por parte do Estado, há o direito ou a obrigação por parte do contribuinte de fazer o complemento, o que é uma dificuldade ainda maior, tanto de controle quanto até de a própria apuração por parte do contribuinte. Portanto, o sistema de substituição tributária, no meu entender, está falido. Teríamos que voltar àquela substituição tributária original, aquela clássica, como a gente chama, né? Combustível, pneu, até sorvete eu já tenho dúvida hoje em dia, né? Medicamento eu tenho dúvidas, aliás, eu tenho certeza, na verdade, que não, que teríamos que sair. Portanto, essas questões todas têm que ser discutidas. Mas, doutor Maurício, doutor Júlio, entra então na nossa agenda. Vamos tentar buscar alguma alteração, alguma sistematização, alguma estrutura que permita enfrentarmos o problema dos créditos correntes, né? Principalmente os de substituição tributária. Eu tenho mais dificuldade, me parece, de fazer o crédito acumulado, né? O saldo credor acumulado, porque ele, via de regra, se reporta a períodos anteriores. Então, aí fica mais difícil da gente fazer um corte. O ressarcimento de ST me parece que não. Quer falar alguma coisa, doutor Maurício? Aproveitando aqui, uma pergunta que o meu sócio Chico Musnick mandou, e é uma questão que a gente tem enfrentado muito no escritório, que é a questão das doações. O Estado tem sido procurado por diversas empresas, grupos econômicos, que querem contribuir com a pandemia, mas ficam com muito receio aí da questão do ITCMD. Isso melhorou com essa medida transitória recente que o Estado do Rio de Janeiro trouxe, que facilitou essa burocracia da doação. Será que a gente não consegue pensar numa regra mais simples e definitiva para deixar claro que essas doações não têm tributação nenhum, nem para quem doa, nem para a entidade que está recebendo? Quer dizer, será que a gente não consegue pegar essa regra transitória que surgiu agora e simplificou e torná-la definitiva, dando mais segurança para quem efetivamente tem condições e quer contribuir com o Rio de Janeiro? Doutor Maurício, já está anotado aqui, tá? Como uma demanda. Eu acredito que sim. Me parece que doações... o Brasil, na verdade, precisa criar um modelo de imposto sobre herança, né? Que me parece até que seria o melhor imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição e nunca regulamentado, de forma a efetivamente tributar a herança. E devemos, aliás, iniciar um debate nesse sentido, porque com isso a gente passa a incentivar o que outros países, e aí notadamente os Estados Unidos faz, que é efetivamente incentivar doações, criação de fundações, criação de estruturas beneméritas, muito bem geridas, muito bem controladas também, por óbvio, mas que acabam criando na sociedade civil alternativas de ação social em áreas que o Estado ou não faz ou tem dificuldade de fazer. Acho que aqui a gente pode ir iniciando aí com a sua provocação, né, com essa medida que já foi adotada, que tem caráter transitório, torná-lo
torná-la permanente e iniciar justamente essa colocação. O Estado do Rio de Janeiro também deve ser de conhecimento de todos, já é aquele que tem a maior alíquota de ITD do país, na verdade a maior alíquota possível, prevista na Constituição. E o que já me parece um grande avanço. A gente, então, trabalhar isso aqui, já está anotado, até acho importante, talvez vocês, talvez não, com certeza, vocês nos oficiarem, porque aí a gente transforma esse bate-papo em algo formal, algo concreto, para provocação da nossa máquina e a gente, então, dá sequência. Secretário, imagino até que pelo tempo você fique à vontade quanto à sua agenda, porque a gente ainda quer algumas considerações acerca do FOT, mas a gente recebeu aqui algumas perguntas na paralela relacionadas à efetiva suspensão de prazos, algumas dúvidas aqui dos colegas que estão nos enviando relacionados qual a interpretação da Cefaz em relação à interrupção do prazo. São os prazos meramente de recursos e impugnações e recursos ao pleno. Acho que ficou muito claro que os prazos de fiscalização tributária, eles seguem correntes, até porque muitas empresas continuam recebendo via DEC ou via próprio contato da fiscalização questionamentos normais, dentro da sistemática normal, mas uma terceira questão que não ficou claro, até pela natureza do prazo, diz respeito aos pedidos de restituição e ressarcimento. O decurso desse prazo, por ser extintivo, se dentro da visão da Secretaria de Fazenda, também esses pleitos estariam dentro do conceito de suspensos. Entendo eu que sim. Entendo eu que os prazos, o decreto do nosso governador, que trata de processos, de atos administrativos em caráter geral, me parece alcançar todos eles. Tá? É lógico que podemos ter casos concretos, e aqui não me ocorre nenhum, para exemplificar, em que essa suspensão ou não alcance todos os seus efeitos, né, ou não alcance o caso concreto, e precise de alguma regulamentação específica. Não me parece ser o caso, mas, de qualquer forma, a Secretaria da Fazenda também está absolutamente aberta a receber provocações de vocês, da OAB, pontuando ou necessitando de esclarecimentos em casos concretos e tomada de decisão ou tomada de providência, se for o caso. Tá? Desde sempre a nossa gestão busca ser transparente e aberta à provocação das várias instituições, né? das várias instituições representativas de classe, a OAB em especial. Portanto, havendo algum caso concreto que eu não consiga, nesse momento, imaginar, e que, efetivamente, o que nós estamos dizendo não está acontecendo, ou seja, problemas estão sendo criados, nós estamos absolutamente à disposição para enfrentar. Reforço só aí o pedido de que caminhemos na mesma linha, sempre oficiando, aí formalizamos, né, a provocação e daremos cumprimento, daremos sequência a esse enfrentamento. Secretário, eu imagino que pela ordem da pauta que você nos apresentou inicialmente, antes da gente iniciar a live, teríamos ainda um ponto sobre a regulamentação do FOT para tratar. Que também, que apesar de não ser, até onde me lembro, Maurício, não fazia parte da questão relacionada ao nosso ofício, acho que o ofício da OAB ainda tem um tema relacionado aos julgamentos virtuais do Conselho, mas que presentemente a legislação foi editada, a legislação foi editada para dar seguimento aos julgamentos de maneira virtual, que foi muito bem recebido, inclusive hoje também mais uma perna dessa regulamentação. Mas uma outra ponderação que a gente
gostaria de ouvir o senhor, diz respeito a tratamento dos contribuintes dentro de um plano maior. O Maurício abordou a questão das concessionárias de serviços públicos, que enfrentam que se faz, está atenta para avaliar essas questões, mas um ponto que a gente deve considerar, olhando para frente, é a segregação entre aqueles contribuintes que efetivamente cooperam com estados e são, dentro de uma linha, os bons pagadores daqueles que continuam agindo como maus pagadores, os devedores contumazes. Esse é um tema que sempre chama atenção para todos nós que trabalhamos com tributária, e não só nós advogados, mas o empresariado em geral que a gente representa, a forma como esse tratamento diferenciado, ele tem que ser desenvolvido de uma maneira muito clara. O Estado vai precisar ter a sua gama de contribuintes presente para pagamento dos tributos, mas, ao mesmo tempo, aquela massa de contribuintes que se qualifica como devedor contumaz, que vem rotineiramente, e acho que nesse momento de crise isso tende a expandir ainda mais a ação de não pagamento dos tributos, ela requer uma atenção. Eu não estou nem chegando ao ponto de fazer uma comparação ao Nos Conformes, o programa Nos Conformes do Estado de São Paulo, que efetivamente funciona muito bem na classificação dos contribuintes em níveis de excelência pelo cumprimento de obrigações tributárias, mas especificamente o segmento do projeto de lei e de medidas que evitem realmente cercear a atividade e a manutenção e expansão da dívida tributária dos ditos devedores contumazes. Bom, a gente tem... Bom, eu agradeço, em primeiro lugar, fazer a menção ao programa Nos Conformes. Eu era secretário da Fazenda, melhor, eu era coordenador da administração tributária em São Paulo ainda, quando o programa foi instituído lá, no estado de São Paulo. Tivemos o privilégio de participar da elaboração conceitual dele, inclusive, porque justamente sentimos a necessidade de fazer uma diferenciação muito clara e objetiva do bom contribuinte em face do mau contribuinte. Para nós era muito claro naquele momento, e continua sendo claro até hoje, que o fisco acaba tratando os contribuintes com a mesma régua, e essa mesma régua direcionada ao mau contribuinte. Ou seja, em outras palavras, o fisco trata mal todos eles, né? Trata com rigor, trata com o olhar de que o contribuinte é um sonegador em potencial. Tá? Eu faço essa fala com muita tranquilidade, já fiz essa fala exatamente nesse tom em vários outros ambientes, já fui criticado por colegas auditores fiscais por conta disso, mas essa é a verdade. O que a gente precisa fazer é dar um tratamento digno ao contribuinte, né? Facilitar, inclusive, a vida dele, facilitar o cumprimento das obrigações, tanto acessórias quanto as principais, para que o bom contribuinte seja... que ele tenha, como é que eu vou dizer? Que ele seja efetivamente premiado pela sua conduta correta. Tá? Agora, a preocupação não é essa, do ponto de vista conceitual, isso nos parece muito fácil, muito óbvio até. O problema é como transformar isso em realidade, como criar critérios absolutamente objetivos que permitam identificar o bom contribuinte do mau contribuinte e separá-los, e aí sim dar o tratamento adequado a cada perfil deles. O bom contribuinte, como eu disse, é aquele que tem que ser estimulado, que tem que ser ajudado, que tem que ser bem tratado. O mau contribuinte é aquele que tem que ser tratado com rigor da lei.
é aquele que tem que ser fiscalizado, aquele que tem que ser acompanhado, aquele que tem que ser submetido a regimes especiais de tributação, quando é o caso, que tem que ter sua execução fiscal mais forte, que tem que ter penhora de bens, que tem que ter constrição patrimonial, que tem que ter medidas legais, obviamente, né, sempre no mais absoluto amparo da lei, mas medidas fortes. Pois bem, nós estamos elaborando, já há um projeto de lei na Assembleia Legislativa, estamos interagindo com ele, para a criação do Código de Defesa do Contribuinte. Tá? O Código de Defesa do Contribuinte preverá uma série de direitos, óbvios, né? Na verdade, direitos que todos nós sabemos que existem, que estão no nosso ordenamento jurídico, né? Mas talvez não de forma clara, não de forma sistematizada e num diploma legal apenas. Portanto, nós vamos disciplinar quais são os direitos do contribuinte e, neste mesmo diploma, nós vamos estabelecer a definição de devedor contumaz. Ou seja, justamente neste diploma, além do rol de direitos dos contribuintes, de um bom tratamento, de um tratamento digno, de prazos processuais adequados, de atendimento às suas demandas, e etc., inclusive com rotinas para representação no caso de descumprimento desses direitos, mas lá também estará estabelecido em um capítulo específico qual é a definição do mal contribuinte, ou do devedor contumaz, como a gente costuma chamá-lo, né? Mal contribuinte e devedor contumaz são coisas distintas também, lembrando a todos, né? O devedor contumaz é aquele que em tese, cumpre a regra, ele só não paga, só entre aspas, né? Ele só não cumpre a sua obrigação de pagar o tributo jogando com o regulamento debaixo do braço, ou seja, jogando com a demora, né, dos nossos procedimentos administrativos e principalmente jogando com a recorrência. Né, é aquele que recorrentemente adota a postura de declarar e não pagar o imposto. Isso tudo vai estar definido nesse diploma. Tentaremos, e aí não é uma promessa, até para que a gente não tenha, não busque o estado da arte, né, a perfeição e acabe não conseguindo entregar nem o ideal, né, o razoável. Mas tentaremos também nesse diploma colocar a definição do bom contribuinte e do mau contribuinte, criando critérios de classificação desses contribuintes, que é o esteio do programa Nos Conformes do Estado de São Paulo. Isso ainda não tenho certeza se conseguiremos fazer, mas há sim a ambição de fazer isso. Portanto, num diploma só, a gente disciplina isso tudo, os direitos do contribuinte, a forma de representação ou de atuação do contribuinte em defesa desses seus direitos, a definição de devedor contumaz e a classificação, o estabelecimento de critérios objetivos para a classificação de contribuintes por perfil de risco, e aí sim, após isso, em regulamentação, a gente estabelecer procedimentos adequados a cada um desses perfis de risco de contribuintes. Bom, doutor Luiz Cláudio, para todos esses outros projetos aí que a gente conversou, o senhor conte conosco. Eu acho que mais do que um prazer, é uma obrigação da OAB se manifestar e se posicionar e contribuir com o desenvolvimento desses projetos. Acho que a gente precisa reconhecer aí o papel do bom contribuinte no Estado e tratar esse contribuinte de maneira diferente do que o devedor contumaz. E aí eu queria agora, que se o senhor pudesse, passar para o grande capítulo final aqui da nossa live, que é o FOT. Eu estou recebendo diversas mensagens aqui lateralmente, o pessoal está explicando a fala do senhor com relação ao FOT, que nem a gente espera capítulo da novela das 8, então está todo mundo na expectativa aqui, para chamar os parentes, para chamar todo mundo aqui para frente da tela, para a gente poder tratar do FOT. Então, se o senhor puder agora abordar aí as questões referentes aí ao decreto que regulamentou o FOT e aos próximos passos aí que a gente tem, para a gente seria muito bacana. Bom, eu estava aqui tentando uma estratégia de oratória, de falar por 4 horas e meia sem parar, sobre todos os demais assuntos que não o FOT, mas acho que essa estratégia não vai surtir o efeito que eu gostaria. Eu só queria, e aí sim, para enfrentar o FOT, colocar um último ponto, vai. No Código de Defesa do Contribuinte está prevista a criação do CODECON,
né, o Conselho de Defesa do Contribuinte, ou seja, um colegiado paritário composto por integrantes do fisco e da sociedade civil, e está prevista a participação formal e institucional da OAB com assento nesse CODECON, justamente para que dentro do CODECON, além da defesa desses direitos do contribuinte, ele também se torne um fórum formal, oficial, de encaminhamento de demandas para aperfeiçoamento de legislação, aperfeiçoamento do relacionamento do fisco, entre fisco e contribuinte. Tá? Então, o CODECON também está previsto nesse código, ou estará, né, constará do projeto de lei do Código de Defesa do Contribuinte, com esse conselho especificamente formado e participação da OAB. Seguindo agora, então, para o tema mais polêmico e mais importante, talvez, na nossa pauta, o FOT. FOT, o Fundo Orçamentário Temporário, criado pela Lei 8645 de 2019, ele, em substituição ao FEF, e também com um espectro mais abrangente, cria a obrigação do pagamento de 10% do incentivo fiscal, né, para aquele detentor, né, aquele que frui os incentivos ou benefícios fiscais, financeiros ou fiscais, ou financeiro-fiscal, aliás, a obrigação de composição, a obrigação de pagamento de 10% do ganho, né, do ganho que o benefício traz, sendo recolhido ao Fundo Orçamentário Temporário. A lei, então, é de 9 de dezembro de 2019, ficou aí sob, no vacatio legis da noventena, produzindo efeitos a partir de 1º de abril, me corrijam se eu estiver errado, não é isso? A partir de 1º de abril, e a regulamentação agora, então, saindo, o decreto... qual que é o decreto? Esse aqui é o decreto. O decreto, já me trazem aqui o número do decreto, já coloco para vocês. Fato foi decreto 47059 de 2020, que disciplina, então, a forma de recolhimento desse adicional de 10%. Ele é diferente do FEF porque ele ampliou também o escopo dos contribuintes sujeitos à obrigação. Lembrando que o FEF previa a obrigação de pagamento de 10% do ganho do benefício fiscal apenas para empresas que faturavam acima de 100 milhões de reais por ano. E agora o FOT cai no FOT, cai essa diferenciação, portanto, todas as empresas que oferem qualquer ganho, qualquer benefício fiscal ou financeiro-fiscal, obrigados, então, a fazer esse recolhimento. O prazo de pagamento dos fatos geradores, né, desta obrigação, a partir de 1º de abril, vence no dia 20 de maio, portanto, daqui aí 14 dias, daqui a 2 semanas, e essa obrigação, como disse, prevista na lei de dezembro de 2019. Pois bem, um dos questionamentos, e aí já me antecipo ao que eu tenho certeza que me perguntarão, o FOT passa a incidir, ou passa a ter obrigações, né, fatos geradores, aliás, no momento em que já estamos inseridos numa pandemia, né, com efeitos econômicos, etc., sobre ela. Portanto, há várias demandas aí por postergação do início de vigência, né? Não de postergação do pagamento, e sim da própria vigência da lei, postergando, portanto, o início dos fatos geradores e não só do próprio pagamento. Pois bem, essa estrutura, como eu disse, a estrutura de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro, já abordamos um pouco dela, mas além da própria estrutura jurídica
jurídica dos incentivos, há também um aspecto financeiro e econômico, obviamente. O Estado do Rio de Janeiro demanda um reforço de caixa, justamente por estar em regime de recuperação fiscal, fortemente cobrados pelo Ministério da Economia para a adoção de medidas de reforço da estrutura fiscal, buscando encontrar uma saída para o regime de recuperação fiscal daqui a 3 anos. Isso já, falo 3, já supondo que em setembro a gente terá a renovação do regime de recuperação fiscal, ora vigente, ou do plano de recuperação fiscal, ora vigente. Lembrando também, aí um pouco de digressão, lembrando que a gente também levou ao Ministério da Economia no ano passado uma revisão do nosso plano de recuperação fiscal. Pois bem, isso também, aliás, mais um ponto, isso também está sendo discutido no plano Mansueto, que foi suspenso para aprovação do PLP 149, que acabou sendo chamado de plano emergencial, que é sobre isso que também já tratamos no começo da nossa fala. O fato é, o Estado do Rio de Janeiro precisa dos recursos, né, desses recursos do FOT, para fazer frente às suas obrigações, para fazer frente às nossas necessidades financeiras. Os benefícios fiscais foram fruídos por bastante tempo, vêm sendo fruídos já por bastante tempo. Houve o vacatio legis necessário justamente para que os contribuintes pudessem se preparar para esta nova obrigação. Ele representa, sim, um aumento da carga tributária daqueles que têm benefícios fiscais, que aumentaram aí em 10%, ou perderam, melhor dizendo, 10% do ganho que tinham em relação à tributação normal, se pudéssemos assim chamar, ou se pudermos assim chamá-la, né? A diferença entre a tributação que seria normal e aquela que efetivamente acontece por conta do benefício fiscal. E o principal, ao alargarmos a base, nós colocamos todos os contribuintes que gozam de benefício fiscal na mesma situação, no mesmo prato. Ou seja, há uma ampliação, logicamente, da base de incidência, mas, no meu entender, há uma isonomia. Isonomia porque todos agora estão sujeitos ao pagamento e todos eles sujeitos ao mesmo percentual de ganho, né, o mesmo percentual de pagamento em face do ganho que tinham. Portanto, o decreto que disciplina, o decreto, novamente, qual é o nome dele mesmo? O número? 47057. Se eu não estou enganado, eu tinha dito errado, eu tinha dito 059. Então, 47057 é o decreto que regulamentou basicamente a forma de apuração e pagamento do FOT. Alguma colocação a mais? Pedindo aqui ajuda para os meus assessores. É importante colocar que ele, na verdade, é uma complementação, né, um recolhimento suplementar de ICMS que incide ou que alcança apenas os contribuintes que já gozam de benefício fiscal e já vinham gozando há bastante tempo do benefício fiscal, e aí um reforço importantíssimo, que esse é o principal objetivo disso, é reforçar a estrutura fiscal do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurar o regime de recuperação fiscal. Esse ponto eu não tinha ressaltado na minha primeira fala, mas é importante colocar também, o FOT está vinculado ao período em que o Estado está submetido ao regime de recuperação fiscal. É isso, para iniciar. Secretário, algumas perguntas que a gente tem recebido ao longo aí da nossa live pela expectativa do FOT dizem respeito ao fato dos incentivos fiscais onerosos, aqueles concedidos sob determinadas condições e a prazo certo. Se eles estão ou não excetuados da incidência do FOT, afinal, porque são onerosos, estariam pactuados por determinados atos normativos concessivos, e isso é uma preocupação em torno da aplicação da regulamentação do FOT. Se você tem algum comentário a partir disso, porque a gente recebeu pelo menos algum bom número de perguntas no mesmo sentido, abordando incentivos fiscais diferentes, mas a tônica da questão é essa. Doutor Júlio, vou pedir aí uns minutinhos, se a gente puder ir para a próxima, não sei lhe dizer de pronto,
estou pedindo ajuda aqui para os universitários. Claro. Eu já respondo assim que eu tiver a resposta aqui. Tá. A outra questão, secretário Maurício, você fica à vontade para complementar, diz respeito aos contribuintes que, por a liberalidade ou preocupação durante o mês de março devido a ainda não ter tido a regulamentação do FOT, acabaram procedendo cálculos baseados na legislação do FEF, voltados, portanto, para o FOT, mas com base na legislação do FEF. A legislação editada, o decreto, reconheceu que não seria devido o FOT para o mês de março. Como é que ficaria a questão desses contribuintes, e não são poucos, que optaram por fazer o recolhimento com uma base, vamos chamar de presumida, ou a melhor base possível, com termos de compensação futura desse valor? Imagino que essa Pode falar, Maurício. Não, complementando a pergunta do Júlio, doutor Cláudio, o que aconteceu? A gente teve aí um caminho um pouquinho tortuoso da norma do FOT, né? Na medida em que o Tribunal de Justiça suspendeu liminarmente, depois confirmou a liminar nos 90 dias, a Cefaz chegou a disponibilizar no site que o FOT não seria devido em janeiro e fevereiro, que o FEF seria devido em janeiro e fevereiro, e que março eu já teria o FOT, gerando um receio. A gente discutiu isso muito na comissão. E aí a gente basicamente viu a adoção de três posturas para os contribuintes. Muita gente optou, como o Júlio falar, por pagar esse FOT, adotando a regra aí de cálculo do FEF, já que formalmente a noventena terminou em fevereiro, então março, vencimento em abril, eu já teria o tributo devido. Outros contribuintes optaram por discutir judicialmente e depositar esse mês de março, vencimento em abril, nessas ações judiciais, e muita gente pagou para ver e esperou a regulamentação. Então, assim, dentro desse cenário, qual é a perspectiva que a gente tem agora? Por favor. Me parece... Bom, primeiro que grande parte, como bem colocado pelo Dr. Maurício, foi discutido em juízo, né? Ações judiciais aí que tratam do tema e que estabeleceram, pelo menos no caso concreto, a vigência, o vacatio legis, a noventena, e já colocando março como início de produção de efeitos do FOT. Acho que a gente tem, e aí eu confesso a vocês também que eu não analisei nenhum caso concreto, até por conta da agenda nossa, que é complicada. A gente vai ter que analisar também os casos, talvez ou caso a caso, ou casos concretos, e se for o caso, a gente trazer a disciplinas específicas. Me parece que o cálculo feito com base nas regras do FEF, né, para, então, um encontro de contas com base na forma de apuração do FOT, me parece uma estratégia adequada. Lembrando que, se isso acontecer e houver, por exemplo, um valor a maior a pagar, a fórmula de cálculo do FEF, representando valores distintos, diferentes do que aquele que agora a regulamentação do FOT traz, talvez a gente tenha que, nesse momento, não cobrar, e aí disciplinar isso, obviamente, para que não incida sobre essa diferença em cargos moratórios, né? Porque aí há uma dúvida fundada, né? E perfeitamente delineada, aliás, de dúvidas, uma dúvida delineada sobre a forma correta de fazer a apuração. Agora, o FOT passou a valer, passou a produzir efeitos a partir de março.
né, com pagamentos já em abril, como o doutor Maurício bem colocou. Feito isso, o que essa disciplina agora traz, com procedimentos de cálculo, de apuração, aliás, passa a produzir efeitos a partir de agora, né? Acho que, eu não sei, confesso a você também que eu não olhei aqui, o decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos até o término do regime de recuperação fiscal, conforme a própria lei também. Isso a gente tem que analisar com mais calma. Secretário, eu acho que até que na linha do que a gente havia comentado durante a live sobre temas específicos, eu acho que o momento é muito propício até para a gente avaliar, e desde já colocando a comissão à disposição para tratar de uma live específica com a equipe técnica da Cefaz nas semanas por vir, com a questão do FOT, porque realmente tem muitas dúvidas pontuais a cada tipo de incentivo fiscal que a gente poderia compartilhar com a Cefaz e trazer a equipe técnica para uma live esclarecedora, porque eu acho que esse é o objetivo, de diminuir litígios e aumentar o entendimento. Então, acho que desde já a gente pode avaliar isso na sequência do nosso evento de hoje. Então, doutor Júlio, eu acho a sua proposta, a sua sugestão perfeita, né? Muito correta. E aí eu vou ter que fazer uma confissão, secretário da Fazenda, não tive tempo de analisar essas questões a fundo, para debater no nível de profundidade e de técnica que me parece necessário, né? Eu não diria que seria questão de técnica e que o secretário não está preparado. Eu diria que a diversidade das operações e do número de pessoas que nos assiste aqui e com as quais a gente trabalha, realmente demandam um tempo maior do que a regulamentação de ontem para hoje, para que essas dúvidas sejam esclarecidas. Porque temos fluxos operacionais, por exemplo, uma questão simples, fornecimento de diesel para empresas de ônibus, quem são o efetivo beneficiário desse incentivo? E a gente sabe que isso é uma questão que importa não somente aos contribuintes, mas também ao custo da passagem. E as questões relacionadas ao Repetro, relacionadas aos atacadistas. Então, acho que a gente poderia avaliar num próximo evento, dando tempo previamente trabalhado com a equipe técnica, né, Maurício, para a gente trazer esse debate em forma de apresentação nesse mesmo modelo, a gente tendo recolhido a maioria das perguntas antecipadamente e direcionando a equipe técnica da Cefaz por meio de um ofício e montando mais um trabalho desse em conjunto. Doutor Luiz Cláudio, é tanta bronca que a gente tem ultimamente, que a minha resposta oficial aqui é: a questão é controvertida, precisa analisar, entendeu? Eu tenho essa frase pronta para qualquer pergunta que as pessoas me fazem. Inclusive, se me perguntar o que eu quero almoçar, eu vou dizer que a questão é controvertida e eu preciso analisar. Eu acho que a gente avançou muito aqui nessa abordagem. A gente agradece muito a disponibilidade do senhor de participar conosco, de franquear a palavra, o espaço para a gente. Como eu já falei no início, falo aqui em nome do nosso presidente Luciano Bandeira e de todos os integrantes aqui da comissão. O senhor conte conosco para que a gente possa caminhar junto e contribuir de maneira propositiva para a melhoria do ambiente econômico no Rio de Janeiro. Com relação a essa questão do FOT, a gente, talvez, se o senhor achar interessante, a gente pode endereçar por escrito as questões pendentes aqui, os esclarecimentos aqui que surgiram nessa análise preliminar que todos nós fizemos da norma. Mais uma vez, a gente agradece aqui a disponibilidade do senhor de participar. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho para que a gente tenha um percurso mais seguro para chegar no objetivo que todos nós queremos. Muito obrigado, e muito obrigado aqui ao Júlio também pelo apoio, pela parceria, pelo envolvimento aqui nesse evento. Eu queria agradecer a oportunidade
reforçar que a Secretaria da Fazenda, né, a nossa gestão sempre pautada por essa abertura do diálogo, essa necessidade, inclusive, de ouvir as entidades que representam os vários setores da vida econômica, da vida social. A questão específica do FOT, ela me parece mais polêmica agora, ouvindo as colocações de vocês, ou até o nível das perguntas, mais controvertido do que eu imaginava no começo, e aí volto a fazer aí a minha meia-culpa. Não ter conseguido enfrentar, eu pessoalmente, essas agendas ainda, mas eu acho que a gente encaminha muito bem do jeito que vocês estão propondo. Trazendo formalmente quais são os pontos mais controvertidos, aqueles que vocês já conseguiram apurar, já conseguiram resgatar, conseguiram levantar junto aos associados, e nos encaminhando com calma, com antecedência, melhor dizendo. Porque aí, com essa antecedência, a gente consegue também preparar essas respostas. A nossa equipe técnica, com certeza, vai participar da próxima live, e eu próprio também participarei. E aí a gente vai, então, em pontos específicos, pontos técnicos, nada obstante, abertura para perguntas daquilo que não ficar esclarecido na nossa fala. Mas é importante realmente vocês anteciparem, porque aí, eu reforço, sempre eu, nesse momento, sem a real percepção do tamanho da controvérsia e principalmente dos pontos específicos que estão sendo questionados, debatidos por vocês. Secretário, mais uma vez, eu volto a dizer, acho que não é falta de conhecimento, mas é assim, acho que a multiplicidade de operações e situações que os contribuintes do Estado do Rio têm, que estão nos assistindo e que fazem parte da comissão, tem para colocar e contribuir até na melhoria da própria legislação, do decreto, dos regulamentos e acompanhamento do pagamento do FOT, sempre buscando evitar o contencioso e expandir, mas sim expandir o diálogo. Então, efetivamente, o decreto foi publicado ontem, nós não tínhamos combinado efetivamente uma abordagem de temas específicos, dúvidas específicas sobre a aplicação do FOT a partir da sua regulamentação ontem, então acho que não tem nada com que se desculpar, e apenas nós agradecemos mais uma vez pela disponibilidade, por 2 horas do tempo precioso, num dia aí que é importante de política no Congresso, para que se aprove o pacote emergencial na melhor forma para o Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que a Cefaz vai lograr o melhor sucesso. Bom, então, para encerrar, eu só queria fazer a última colocação em relação a isso, que a gente deve tratar isso com certa urgência, né? Até porque dia 20 está aí, a gente precisa enfrentar essas questões e pacificá-las com a maior rapidez possível. Se vamos concordar ou não concordar, faz parte do debate. O fato é que a gente precisa colocar todo mundo na mesma página com a maior rapidez possível. Então, fico aí no aguardo, ansioso, pelas provocações, ou não é nem as provocações, pelas questões que vocês trazem para que a gente enfrente, para que a gente debata. Queria colocar aí novamente à disposição, não só para debater o FOT, mas como para debater qualquer outro tema que seja do interesse. Eu já queria também, já falamos, mas acho importante ressaltar, que façamos também discussões desse nível, com essa profundidade, quando formos levar o Código de Defesa do Contribuinte, né, quando formos analisar a minuta para encaminhamento à Assembleia Legislativa. Isso é importante também que a sociedade, e vocês em especial, participem desse debate. E quantas outras agendas forem necessárias. Já falamos também da agenda dos benefícios fiscais, essa discussão mais geral, né, mais estratégica da estrutura de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Se quiserem colocar uma específica também do Novo Rio Log, também à disposição.
né? Aí a gente sai do plano estratégico, do plano mais conceitual e econômico, e vai sim para o plano mais concreto, mais específico do Rio Log ou de qualquer outro. O fato é, estamos à disposição. Eu reputo extremamente importante esse diálogo, essa participação em lives dessa natureza, e sempre à disposição para contribuir. Ok, muito obrigado, secretário. Só para informar a todos que nos assistem, é que a nossa live vai ficar disponibilizada no YouTube. Posteriormente, nós vamos compartilhar o link. E eu passo, então, a palavra final para o nosso presidente Maurício Fário, para encerrar a nossa live. Queria só agradecer a todos que acompanharam e convidar vocês para acompanhar a nossa página no LinkedIn. A Comissão de Assuntos Tributários da OAB do Rio tem uma página no LinkedIn, onde a gente disponibiliza os eventos, as ações da comissão, jurisprudência sobre matéria tributária. Os nossos ofícios e os nossos eventos também são disponibilizados na página da OAB, e como o Júlio falou, acho que amanhã esse evento já está disponível na página do YouTube da OAB-RJ. Muito obrigado a todos, até a próxima.